Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo. Hoje, nesta ocasião, eu quero estar tratando, respectivamente, sobre um texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 1. A questão em pauta nesta ocasião, que eu estarei averiguando, é a seguinte: se a expressão em Éfeso, que ocorre neste texto bíblico, faz parte do texto original ou não. Sobre isso que estaremos vendo nesta ocasião. Conforme podemos observar na descrição desta imagem, nós temos aí a proposta de duas traduções bíblicas referente a este texto bíblico, de Efésios, capítulo 1 e o versículo 1. A primeira tradução bíblica, que é a versão de Jerusalém, ou seja, a Bíblia de Jerusalém, nos apresenta a seguinte leitura que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus. Já a outra tradução bíblica, que é a versão da NVI, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Conforme podemos aí parar, analisar e observar, a primeira tradução bíblica, que é a Bíblia de Jerusalém, ela omite, ela não traz a leitura em Éfeso, a expressão em Éfeso. Já em contrapartida, a versão bíblica da NVI traz a expressão em Éfeso. Então aqui nós temos propostas divergentes de leitura referente a esta expressão, visto que uma traz e a outra não traz. Então, sobre esta questão, estaremos vendo de forma mais minuciosa ainda na descrição das outras imagens, ainda neste vídeo. Olhando para esta imagem, nós temos aí o interlinear grego-português, que é baseado nos manuscritos mais antigos, onde podemos notar que a expressão em Éfeso, ela está contida aí entre colchetes. Normalmente, tudo que indica aí é que esta expressão em Éfeso, ela não faz parte dos manuscritos mais antigos. Por isso, certamente, mediante esta proposta aí de colocar entre colchetes, existe uma questão por trás que deve de ser observada e tratada. Conforme podemos notar, mediante na descrição desta imagem aí, desta obra, ela traz aí algumas questões interessantes sobre esta expressão, que ocorre no texto de Efésios, capítulo 1 e o versículo 1. E conforme nós podemos notar também, a leitura apresentada aí mediante esta obra específica que trata sobre as variantes textuais do Novo Testamento nos diz assim: vários importantes manuscritos não trazem as palavras em Éfeso. Além disso, existe certa evidência tirada de textos de alguns pais da igreja, sugerindo que essas palavras poderiam não ser originais, sem dizer que algumas passagens da própria carta seriam mais fáceis de entender caso a carta tivesse sido endereçada às igrejas de várias cidades, e não apenas à igreja de Éfeso. Entretanto, visto que todos os outros manuscritos trazem a locução em Éfeso, e diante do fato de que tradicionalmente a carta é chamada de
é chamada de Carta aos Efésios. A locução foi incluída no texto de O Novo Testamento grego, só que entre colchetes, para indicar que existe elevado grau de incerteza quanto à sua originalidade. Então, nós temos aqui algumas considerações mediante esta obra aí, muito interessante, referente a esta locução, a esta expressão que ocorre neste versículo bíblico. Dando continuidade, referente a esta mesma obra, ela prossegue nos dizendo assim: algumas traduções modernas incluem essa locução. NRSV, a REB, a ARA, a NTLH, a NVI, a CNBB e a BN, enquanto outras a omitem, como a Moffat, a Godspeed, RSV, a NBJ e a TEB. Para discussões a respeito desse problema textual, veja Barth, Ephesians, e mais esta outra obra aí que tem a descrição aí. Daí prossegue dizendo assim: caso se deixar de traduzir as palavras em Éfeso, a palavra cai passará a ser vista como um advérbio também, e não uma conjunção e. A NRSV, por exemplo, o texto diz: santos que estão em Éfeso e são fiéis, ao passo que numa nota aparece a tradução alternativa: santos que são também fiéis. Em relação ao Cai, Lincoln, Efésios, página 2, escreve: é difícil entender o significado disso, pois aquilo que parece ser uma descrição qualitativa apenas repete o que os santos, por definição, já deveriam ser, ou seja, fiéis em Cristo Jesus. Bem, então aqui nós temos a conclusão da segunda parte, né, da leitura referente aí à mesma obra, trazendo aí a questão, né, sobre que algumas traduções omitem, outras traduções contêm esta locução, esta expressão. Então nós temos aqui uma divergência, nós temos aqui, no caso, um divisor de águas, aonde temos aí duas probabilidades, duas propostas de leituras referente a esta locução que ocorre neste texto bíblico. Por fim, conforme podemos notar aí, nesta última imagem, nós temos aí a menção referente a alguns dos antigos documentos que omitem essa expressão em Éfeso, que são os seguintes: Papiro 46, Códex Sinaíticos, Vaticanos, minúsculo 1739, alguns pais da igreja como Marcião, Tertuliano, Orígenes, e entre muitos outros, né, que poderia aqui fazer menção. Mas, enfim, era isso que eu queria nesta ocasião compartilhar com vocês. O porquê que temos o problema que envolve, que está envolto, relacionado a esta locução, a esta expressão em Éfeso. E a questão que agora se levanta e fica aí em pauta, em aberto, para você deixar aí as suas observações e considerações é a seguinte: para você, esta locução faz parte do texto original ou não? Ou esta carta que o apóstolo Paulo direcionou, foi um tipo de carta circular que passou por várias congregações, por várias igrejas,
e não foi direcionada unicamente, exclusivamente para a igreja de Éfeso. Como você vê, como você compreende essa questão, uma vez que não podemos fechar de vez sobre este assunto. Ele fica em aberto. Você entende que ele faz parte do texto original ou não faz parte do texto original? Deixe aí seus comentários e suas observações. O que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Desde já, Deus abençoe ricamente as nossas vidas e até um próximo vídeo.